O esporte mais popular do país sempre esteve em busca do ouro olímpico, mas a tarefa de trazer uma medalha para o futebol brasileiro nunca esteve tão difícil. Ainda mais depois daquele tenebroso 7-1 da Copa do Mundo de 2014 e dos recentes escândalos de corrupção envolvendo a maior federação de futebol internacional, a FIFA. No entanto, essa conquista em casa, no Maracanã, diante da torcida brasileira, pode inspirar ainda mais crianças e jovens a entrar no universo do futebol. Mesmo que não seja para integrar a seleção, alcançar o sucesso nos gramados é o sonho de muitos meninos e adolescentes Brasil afora, que batem bola nos campinhos de pelada, na escola, no meio da rua, em qualquer lugar. Alguns disputam inclusive formalmente as peneiras, como são conhecidas aquelas seletivas para ingressar em um clube de futebol. Território difícil, que envolve muita dedicação, talento e, é claro, uma boa pitada de sorte. Mas como é possível, nas categorias de base, equilibrar a rotina de treinos com a vida escolar? E diante das diferenças socioeconômicas no território brasileiro, como descobrir, como dar visibilidade e estrutura, por exemplo, a talentos que possam surgir em times de pequenas cidades do interior do Brasil? Para esta conversa, nós recebemos Rony Araújo, técnico do Crato Esporte Clube, da região do Sertão do Cariri, no Ceará. Há 12 anos, Rony atua como treinador de futebol em times do Nordeste e tem uma experiência longa nas categorias de base com jogadores a partir dos 14 anos de idade. Tudo bom, Rony? 7-1 na Copa de 2014, escândalos de corrupção na FIFA. Como é que isso tudo chega e de que maneira isso influencia na realidade de meninos no interior do país, que estão ali buscando por um sonho em ser jogador de futebol? Primeiro, eu acho que o futebol de categoria de base brasileiro precisa passar por uma reforma. Nós tivemos uma lição muito grande agora com a Copa do Mundo e precisamos trabalhar, além de trabalhar o atleta em si, precisa trabalhar também a cabeça do atleta. Nós vemos de uma experiência aí negativa e isso vai fazer uma diferença muito grande para as Olimpíadas. Então precisa realmente ser feito um trabalho. Eu tive a oportunidade de participar do primeiro encontro de coordenadores das categorias de base da CBF, onde foi debatido exatamente assuntos em relação à categoria de base, à formação de atleta. Então, acho que, claro que nós sabemos a dificuldade que tem, porque o garoto, eles, principalmente da nossa região, são muito pobres. Então, eles imaginam o caminho mais fácil, o futebol, para vencer na vida. E nem sempre o futebol é o caminho mais fácil. Queria que você fizesse uma análise sobre o seu envolvimento como treinador de crianças e adolescentes, independente do mérito, independente do talento naquela trajetória no campo de futebol, como você procura lidar com as diferentes vontades, os diferentes anseios de pessoas, de jogadores nessa faixa etária? O que a gente procura fazer nesse trabalho de categoria de base é exatamente essa formação do garoto, mostrando para ele realmente a importância, claro, dentro das categorias. Não adianta você estar querendo começar a colocar esquema tático para um garoto ainda novo, com 14 anos, ele não vai conseguir assimilar ainda o esquema tático. Você tem que começar a fazer trabalho de fundamento e deixar o garoto desenvolver com o tempo. Automaticamente, na medida que o garoto for desenvolvendo, você vai trabalhando essa parte, que é a questão da parte tática do atleta, entendeu? O posicionamento dentro de campo. Eu acho isso fundamental para que a gente possa realmente ter um atleta, quando ele chegar numa idade de 16, 17 anos, estar preparado. Tivemos uma passagem muito boa pelo Icasa como coordenador, conseguimos disputar o campeonato Copa do Brasil Sub-17 e Sub-20, e aí a gente acabou assumindo o profissional do Icasa, e é onde a gente conseguiu colocar 14 garotos, subir da base, trabalho da base, para o profissional. Então acho que isso é uma evolução para um futebol carente, que é como a nossa região, entendeu? O futebol precisa ainda ser, claro, tem muitos bons jogadores, mas ainda precisa ser mais visto. Então, assim, a importância de dar uma visibilidade para esses jogadores numa região dessa, que é uma região muito pobre. A região da qual você está falando, né, você trabalha na cidade do Crato, que tem o terceiro melhor IDH do estado do Ceará, ficando atrás apenas de Fortaleza e Sobral. No entanto, ainda com muita adversidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre a rotina dessas seletivas, as peneiras, o envolvimento das famílias, o anseio das famílias pela relação de uma criança, de adolescente, com potencial para tirar uma família da linha da pobreza. Que tipo de argumento você costuma lidar com na hora de conversar com o pai de um menino, por exemplo, que está ali apostando no filho? A gente conversa com os atletas, os garotos e os pais deles, mostrando para ele a importância, claro.
Para você vencer como jogador, você precisa primeiro você estar bem no estudo, mostrando para ele que naquele momento ali ele está fazendo uma avaliação, mas eles vão ter uma outra oportunidade, várias oportunidades. Nós tivemos exemplo lá de garoto que veio 3 vezes para avaliação e não passou. E na 4ª vez ele conseguiu passar na avaliação. Então, por causa do trabalho psicológico, ele sentiu nas primeiras vezes que foi, com dificuldade. Depois ele começou a se acostumar. O Cafu da seleção brasileira passou por 13 vezes por uma peneira, né? E é o que eu uso mais de exemplo para eles quando a gente vai falar de todos os inícios de avaliações, a gente sempre fala isso, dando esse exemplo. Mostrando para ele que o caminho é longo, mas que não desista. Agora que você trabalha o paralelo também, você tem que estar estudando, procurando trabalhar o lado social do garoto. E aí, eu acho que é fundamental, somente essa questão da região. Quando você está em um eixo, e aí a gente usa São Paulo, Rio, entendeu? Minas, que hoje tem uma estrutura muito grande no futebol, tem uma estrutura grande. E aí você vai para uma região, como a região nossa, uma região simples, uma região humilde, né? Exemplo, eu quando assumi a coordenação das categorias de base do Icasa, era cobrado uma taxa lá. E aí a gente conversou com o pessoal da diretoria em relação a isso. Eu acho que... Uma taxa para quê? Para avaliação do atleta, né? Era cobrado uma taxa. E a gente conversou, conseguimos sensibilizar a diretoria em relação a isso, de tirar essa taxa. Porque de quanto que era a taxa, Rony? Era em torno de R$70. Isso pesa no orçamento, né? Pesa, né? Pesa porque aí o garoto, a família, né? Família humilde. Muitas vezes a gente via lá garoto chegando lá, com uma chuteirazinha simples, né? Às vezes de tênis para fazer, ainda tem que tirar um dinheiro para pagar uma inscrição. E isso a gente conseguiu, junto com a diretoria, eliminar essa taxa. Eu acho que isso aí realmente é o que fez com que a equipe do Icasa, as categorias de base, tivesse um número maior de atletas, de garotos, buscando o caminho do futebol através do Icasa. Até do ponto de vista da gestão, se mostrou um ativo para o clube, né, que percebeu mais inscrições e, com isso, mais possibilidades de ter um talento revelado. Muitas vezes, o que é que acontece com o garoto? Eles viajam 300, 400 quilômetros, como acontece, porque nós estamos num raio onde, geralmente, em todas as avaliações nossas, é feita com 4 ou 5 estados ali, né? Que é o Ceará, Central, aí a gente vem com o Piauí, com o Pernambuco, com o Rio Grande do Norte, com a Paraíba. Então, quer dizer, esses garotos, eles vêm tudo para essa avaliação. Quando chega nessa avaliação, a gente conversa com eles e aí a gente vai para o trabalho de campo. E aí é observado. Quando você chega ao ponto de tirar um garoto para fazer uma avaliação, para colocar ele para trabalhar junto com o elenco que já tem na base, aí nesse momento não, aí você já começa a trabalhar o atleta de alto rendimento. Por quê? Porque você já viu uma qualidade dele. Mas você não pode esquecer aquele outro jogador, aqueles que vieram com essa perspectiva. Ele imagina que o futebol ali é o caminho onde ele vai conseguir, porque ele vê os exemplos de jogadores de nome que conseguiram isso dentro do futebol. Mas que na realidade a gente sabe, né, que não é, nem acho que hoje é em torno de 5% consegue vencer dentro do futebol. Pois é, nesse sentido, o principal ponto da nossa conversa aqui é justamente fazer um paralelo dos que não alcançam esse sucesso que representam aí 5% dos jogadores do país. Que tipo de metodologia, que tipo de conversa você procura ter para continuar acompanhando ali alguns meninos nas suas vidas, independentemente da rotina escolar, da conquista no mercado de trabalho? Você tem alguma relação com isso que possa trazer informação? Olha, fulano não está no Icasa, não está no Crato, mas se tornou isso, aquilo e está muito bem, ou não? Tem, claro que a gente tem. Porque acho que no momento que você começa, e a importância da gente ter tirado essa taxa, esse valor de inscrição, é porque o garoto ele retorna todos os meses, né? E aí ele vem vindo com aquela perspectiva. Mas você vai mostrando para ele realmente que o caminho do futebol para ele é um caminho que praticamente ele não vai conseguir dentro do futebol, e você vai abrindo outras portas para ele, né? E aí onde entra realmente aí o lado social, entendeu? Acho que a gente tem na região lá a questão do primeiro emprego.
Garoto que muitas vezes não consegue dentro do futebol, mas você não pode afastar aquele sonho dele. Mas você tem que demonstrar para ele a questão do estudo, entendeu? A importância dele estar bem no estudo para que ele possa realmente conseguir. E aí vem essa questão. Uma empresa da região do Cariri, ela conseguiu fazer essa parceria junto com o ICASA em relação a isso, porque ela conseguiu dar aquele emprego a uns garotos de 16, 17 anos, que a gente via que não tinha condição dentro do futebol, e aí ele já tinha vindo 6, 7 vezes nas avaliações, entendeu? Insistindo naquilo, mas que a gente encaminha para ele lá, para que ele possa seguir essa carreira como profissional em outra área. Agora, um problema que também acontece em diversos ambientes relacionados direto ou indiretamente ao futebol é o agenciamento de crianças, o agenciamento de jogadores muito jovens, né? Como é que você lida com esse tipo de questão na região onde você trabalha? É uma das coisas que eu acho que hoje você vê jogadores surgindo na própria seleção brasileira que não foi conhecida aqui no futebol brasileiro. Saiu muito cedo para fora do país, né? Isso aí a gente sabe que existe muito em relação a empresários que usam isso. Mas no futebol, eu acho que tem que ser feito trabalho. Eu acho que aí vem a questão do lado das Olimpíadas, né? O Brasil nunca conseguiu ganhar. Aí pergunta, mas por que é que o Brasil ainda não conseguiu ganhar uma medalha olímpica? Porque os jogadores novos ainda estão saindo para fora. Então precisa ser feito um trabalho de base aqui, segurar o garoto mais tempo. Se a gente não conseguir segurar o garoto aqui mais tempo, esses garotos quando eles voltam, quando eles saem para fora, que ele volta para representar a nossa seleção brasileira aqui, ele já volta totalmente diferente. Então nós precisamos fazer um trabalho aqui, e aí esse lado do empresário, são dois lados, né? Tem um lado que eu acredito assim, atrapalha muito o futebol, um lado atrapalha muito, porque o garoto, eu digo isso porque a gente tem exemplo, às vezes numa avaliação feita pelo clube, tem o empresário lá do lado. Muitas vezes o garoto passou naquela avaliação ali, naquele momento, e aí o empresário ele já vai em cima do garoto. E aí onde eu acho, o garoto ainda precisa ser trabalhado, mas aí ele oferece já uma quantia de valor muito grande para o garoto, para que o garoto não siga aquela carreira ali no clube, para que fique sendo um empresário atrelado a ele. Atrelado a ele, e isso aí dificulta. Nesse sentido, Rony, o que você considera que seria um legado razoável dos Jogos Olímpicos no Brasil para a região onde você trabalha, para a realidade socioeconômica das crianças e dos adolescentes com os quais você lida diariamente? Olha, eu acho que o legado maior que vai ficar para nós nessas Olimpíadas é a conquista da medalha de ouro. Um sonho de um garoto ainda muito novo, né, mas querendo contribuir com a nação, representar o seu país. Rony, obrigado pela sua participação no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. A você de casa, o meu muito obrigado pela companhia, pela audiência. Eu lembro que todas as coleções dos episódios das nossas entrevistas estão disponíveis na internet. Acesse futura.org.br/entrevista. Até a próxima!